Hey guys, what's up? Teacher Paulo Gomes aqui na área. Um dos assuntos que os alunos têm mais problemas que eu percebo é na hora de falar os números. Sempre que o aluno tá fazendo uma leitura de um texto, a leitura de um diálogo que parece um número lá no meio, uma quantidade, a maior parte dos alunos tem uma certa dificuldade em fazer a leitura. Se o número for maior que 1000, então nem se fala. O aluno quase sempre confunde o 100 com 1000, com million e faz uma salada danada. Nessa aula de hoje nós iremos aprender a contar aqui do zero até a casa dos milhões. Vocês vão ver que isso aqui fica muito mais fácil quando você faz a divisão correta, né? Uma divisão em 4 categorias que vai deixar esse conhecimento muito mais fácil, mesmo que você esteja montando um número muito grande. Só por isso aí já vale o seu like aqui no vídeo, hein? E aproveita, já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E é isso aí, galera. Então aproveita, já pega o seu caderno e bora pra nossa aula. Show de bola, my friends! Vamos aqui então enriquecer nosso vocabulário, hoje falando sobre os cardinal numbers, os números cardinais. Ah, Paulo, nem lembro desses nomes, o que significa cardinal numbers? São aqueles números 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E os ordinal numbers são aqueles números que indicam aí posição, né? Primeiro, segundo, terceiro. Ah, nem lembrava disso mais, Paulo. Eu também, quando eu comecei a estudar inglês, eu nem lembrava de nada, pessoal. Eu não sabia nem o que era um verbo. Essa é bem a verdade. Eu não sabia nem o que era um verbo, muito menos preposição, número cardinal, ordinal. Não lembrava de mais nada. E estudando inglês, toda essa informação foi reativada na minha mente aí. E hoje eu sei o que está rolando, lógico, né? Também já fazem alguns anos que eu estou dando aula, 15, 16 anos mais ou menos. Pessoal, os cardinal numbers, eu gosto de dividi-los em 4 partes, tá? Isso aqui é assim, é um tiro certo, tá? Vocês pegando essa ideia aqui, vocês vão conseguir contar qualquer número, como eu disse a vocês, não vai ter número difícil para vocês, até a casa do bilhão, trilhão que seja, porque vocês vão saber contar. Mas peguem a lógica aqui comigo para vocês realmente saberem o que está acontecendo. Na primeira parte, nós temos os números de 0 a 10. Muitos aqui talvez vocês já até tenham visto em algum lugar por aí. O 0, você tem 2 possíveis pronúncias. Você pode falar zero, ok? Aquele R americano, né? Zero. E o O. Então, O também é uma pronúncia para 0, tá? Se você estiver dando o seu número de telefone, por exemplo, tiver lá 00, você pode falar O, beleza? Depois vem uma sequência que vocês conhecem bastante, 1, 2, e um número que confunde todo mundo pelo fato de ter o TH. Mas se você é aluno fish, não tem problema. TH é aquela língua presa, né? Você sabe. Então, ó, 3. Se vocês falarem somente tree, sem essa língua presa, vai soar como a palavra árvore, tree. Agora, essa soprada da língua presa, né? 3 quer dizer que é o número 3. É por isso que eu destaquei aqui com asterisco. Número 4, 4. Lembrando que entra o U aqui, né? 4. Depois vem 5, 6. Lembra que o I fechado tem um som de E? Então não é six, é sex. Sex. O 7 é o 7. O 8 é o 8. Lembra que o GH não sai na pronúncia, então é 8. E o 9, 9. Né? Lembra que o E não sai, então não é 9, é 9. E o 10 é o 10. Eu creio que vocês já tenham ouvido isso aqui antes, então vou repetir comigo. Ó. 0, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, a parte fácil. Vamos para a parte 2, que vai do 11 até o 19. O 11 a gente chama de 11. Se você é fã da série Stranger Things, como eu e a minha filha, tem uma das personagens lá que ela foi meio que criada em um laboratório, o nome dela é 11, é a 11. What's it mean? 11. All right, then. A 12, 12. Lembra que o W tem um som meio de U, né? 12. Beleza? E esse L dá aquela volta, né? 12. Ok? Aqui, daqui para frente, começa uma sequência de teen. Então, 13 é 13. A língua presa de novo, ó. 13.
14. A sílaba tônica é mais o teen, tá bom? Então, 14. Depois vem 15, 15, 16, 17, 18 e o 19. Ok? Nossa, Paulo, essa palavra teen eu já vi em outro lugar também. É verdade, pessoal. Teen é quase sempre usado para falar de adolescente. Os únicos que não têm o teen é o 11 e o 12. Olha só, erros que as pessoas cometem muito. No 15, falar 15. Não existe 15, é 15. Ok? E também aquele i fechado, então é 15. 16, acho que o resto aqui não tem segredo. Agora vamos para a parte da dezena. Eu vou colocar todos de uma vez, porque eu quero que vocês prestem bastante atenção na pronúncia, porque tem algumas letras que não saem na pronúncia. E eu vou aproveitar para fazer o risco para vocês saberem. Ó. Geralmente quando tem o N e depois o T, existe uma tendência do T subindo a pronúncia, tá? Então 20 é 20. E aqui no número 30 também, esse T... como ele é antecedido por um R e depois o Y, ele meio que vira um flap, tá? Então a pronúncia é 30, tá? 30. 40 é a mesma coisa, ó, ele vira um flap, então fica 40, 40. E aqui não, aqui o T se mantém, então é 50, tá? Então aqui o T mantém, aqui também, ó, 60. Aqui não, ó, N e o T desaparece, então 70. 75, 72, 74, 75, 72, né? Acho que eu falei, né? 80, ó, o GH nunca sai na pronúncia, igual tá aqui também, ó. 8, não sai na parte 1. E o T fica com som de R. Por que o T ficou com som de R? Porque está cercado por palavras que têm som de vogais, tá? Então é 80, 80. E aqui também, ó, 90. Também esse T fica com som meio de R também. Esse aqui talvez tenha a pronúncia um pouco mais esquisita. Então repitam comigo, ó. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. É um pouquinho complicado no começo, mas ouçam várias vezes que vocês irão ficar feras, meus queridos. Vocês são Fishers, são fluentes. Vocês colocaram lá pra mim, ó, eu sou fecho, eu sou fluente, então tem que ser mesmo, hein? A parte 3, ela se mistura muito com a parte 1, certo? Por exemplo, aqui eu estou falando 20, mas eu poderia falar outro número. Por exemplo, 21. 21 fica 21. 63, 63. 88, 88. 88. Então ele vai se misturar muito com a parte 1. Lógico, exatamente igual é no português. Daí a gente vai para a parte 4, que são os números maiores, de 100 até o milhão, bilhão, trilhão. 100 a gente chama 100. 100. 1000, 1000. De novo a língua presa, ó. 1000. 1 milhão, 1 million. 1 million. Lembra que, na verdade, o I tem o som de E, million. Então, se 100 é 100, quanto seria 200? 200. E 900? 900. 500? 500. E por aí vai. E 7.000? 7,000. E 10.000? 10,000. E por aí vai, galera. 50.000? 50,000. Mais uma aqui, ó, 5 milhões, 5 million. Não entra o S no million, tá bom? Não é millions, é simplesmente million. 15 milhões, 15 million. Essas são as 4 categorias dos números. Repitam bastante. As pessoas no Brasil têm muito problema para falar os números. Eu não sei o motivo disso acontecer, mas sempre quando cai um número no meio dos diálogos, as pessoas não sabem ler, tá? Então, por algum motivo, não sei qual é, mas os números são exatamente como acontece no português. Então, essa página anterior é a página mais importante desse conteúdo. Anotem, se possível, bem um do lado do outro, igual tá ali também, para vocês poderem guardar, tá? Então, aqui eu deixei a parte 1, que é a parte do 0 ao 10, a parte 2 do 11 até os teens lá, né? 13, 14 até o 19.
A parte 3 é a parte que tem o T no final, 20, 30, 40. E a parte 4, os números grandes de 100, 1000 e million. Vamos fazer um exercício aqui agora, praticando com um número gigantesco. Olha esse número aqui, ó, 385.694.711. Ué, Paulo, você colocou vírgula? É isso mesmo, galera. Onde a gente coloca ponto, eles colocam vírgula, tá? Então é um pouquinho diferente essa questão da pontuação aí, tá? Então, beleza. Como é que fica esse número em inglês? Vamos ver se vocês manjam, ó. Esse número fica 385,694,711. Facinho para entender, né? Calma, calma. Eu vou explicar tudo isso, por que eu cheguei nesse resultado, explicando parte por parte. Acompanhe comigo aí na calma, tranquilos, para vocês entenderem. Então é o seguinte, como que a gente chega à conclusão de falar um número gigantesco igual esse? Primeira coisa, eu tenho que focar aqui na primeira parte, ó. Esquece o resto, ok? Esquece o resto. Foca na primeira parte somente. Para falar 385, eu tenho que falar o quê? O número 300, o 80 e depois o 5. Como que eu falo 300 em inglês? Ó, se 100 é 100, como é que eu falo 300? Ah, eu ouvi alguém falando aí, ó. É 300. 300. Como que eu falo 80? O 80 vem para a parte 3, ó. Fica 80. Ok? Então, 380, 380. E o número 5? Ah, é moleza, hein? É o 5. Então, 385, que é a primeira coisa que a gente tem que definir, é 385. Depois, eu tenho que trazer os números de volta. Lembrar a posição desse 385. Pô, ele está lá no comecinho da esquerda. Então, essa terceira casa é a casa do milhão. O que eu tenho que fazer? Incluir o million no final dessa leitura. Então, aqui o correto é falar 385 million. 385 milhões. Bom, já falamos o número maior aqui. Agora vamos focar nesse número do meio. O que a gente tem que falar? 694. Primeira coisa, falar 600, depois 90 e depois o 4. Como que eu falo 600? Bom, se 300 foi 300, 600 vai ser 600, certo? 90 também vai praticar aqui a parte 3, a parte das dezenas, que é 90. Então, 690, 690. E 694? 694, ok? Bom, já sabemos como falamos o número, 694. Agora eu tenho que voltar a todos os amiguinhos deles aqui, lembrar que a primeira casa é a casa do million, e esse daqui é a casa do thousand, onde a gente fala 1000. Então, 694 mil fica 694,000. Estão pegando a ideia aí, galera? Não tem segredo, né? Não tem segredo. E agora falar o número 711. Para isso, temos que falar o número 700 e depois falar o 11, ok? Como é que eu falo 700? Agora vocês já estão manjando, hein? 700. Não tem problema repetir o 100 várias vezes, tá? Tem gente que acha que isso não ocorre, mas ocorre sim, sem problemas. Então, 700. E 11? Opa, 11 eu tenho que vir na parte 2, que é 11. Então, 711, 711. Ok? Daí eu tenho que voltar os outros números aqui, a casa do million, a casa do thousand, e lembrar que nessa última parte eu não coloco nada. Não coloco nada. Lógico, se eu estiver falando de dinheiro, aí sim eu vou colocar a palavra dollars. 711 dólares, né? 711 dólares. Mas aqui a gente não mencionou o que é. Pode ser qualquer número aleatório aí. Então, esse é o número completo. Repitam comigo aí, ó. 385 million 694,000 711. E aí? Difícil falar o número? Que nada, vocês estão já manjando o que está rolando aí. Nunca mais passem aperto quando ver números, hein?
Nunca mais escrevam tudo isso no caderno aí. Por favor, quando vocês forem falar, por exemplo, imagina que vocês estão numa entrevista e a pessoa fala qual a sua pretensão salarial. E aí, você vai se embananar bem na hora de falar o seu salário? Aí não dá, né? Vamos fazer alguns exercícios aqui. Ó. O primeiro, o número 1000 e o 50. Primeiro aqui tem o número 1. Como é que eu falo o número 1? One. E agora tem que ver, ele tá nessa segunda casa, que é a casa do 1000. Então é 1000 e depois o número 50, 1050. Simples assim. 981, tem que falar 980 depois o 1. Então é 981. 15.320. Como é que eu falo 15? 15. E como é que eu falo 1000? 1000. Então é o quê? 15,320. Então tem que falar o número 300 e depois o 20. 79 é lá a casa 3, né? A parte 3 com a parte 1. Então é o quê? 79. 109 milhões, que número gigante. Primeiro eu tenho que falar o 100. Como é que eu falo o 100? 100. E o 9? 9. Então 109. Qual casa que ele tá? Tá na terceira casa do million. Então 109 million. O resto tá tudo zero, eu não preciso falar nada, tá bom? Isso é importante também, se tiver tudo zero, não precisa falar zero ou não, tá bom? Não precisa. 12 milhões, 12 mil e 12. Como é que fala isso, Paulo? Vai ficar estranho, hein? Ah, não, nem tanto, ó. 12 million, 12,000, 12. Ok? Cada um tá numa casa diferente, então cada 12 tem uma representação diferente. Deu para entender o negócio aí, galera? Se vocês tiverem dúvida, lógico, deixa na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Gostaram desse conteúdo? Já deixa aqui o seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você tem algum amigo, um parente que também esteja estudando inglês, já copia aqui esse link ou manda direto para essa pessoa, ou mande aí nos grupos que elas participam. Assim esse canal aqui cresce cada vez mais e a gente se empolga para fazer mais materiais. E galera, se vocês quiserem realmente um curso indo do zero até o avançado, a English Fish pode ajudar você. Clicando nesse link que tá logo aqui abaixo, você garante 7 dias de acesso grátis à nossa plataforma. Assim você vai conhecer o nosso jeito direitinho de estudar inglês. Meus amigos, então é isso. Obrigado por terem ficado comigo até aqui e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.